Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo esse cara fantástico. Você pode participar com a gente, 3451-9400, nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem aqui para o nosso programa. Bom, veio 22 foi sensacional, porque o MDB, ele tinha feito uma bancada fantástica em 2018. 9, né? 9 deputados. Um número bacana de deputados e tal. E aí, 22... Cara, o MDB estava muito bem, assim, para 22. Poderia ter candidato a governador? Poderia, deveria. Só o futuro vai dizer, porque, né? Uhum. Porque, na verdade, um partido como o MDB, a gente sempre pensa assim, não, o partido tem que... Mas tudo bem, pelo tamanho que tem em Santa Catarina, a quantidade de prefeituras que tinha, aquela coisa toda. Ok, o partido decidiu, o Dudenner foi o candidato a vice do Moisés, né? Foi um projeto que acabou não dando certo, enfim. E aí você foi candidato à reeleição, focado ali no teu trabalho, só que já tinha ampliado as tuas fronteiras, pô. Quer ver? Eu vou falar o nome de um cara aqui, tu vai lembrar dele. O Douglas de Xanxerê. Sim, meu amigão. O Bin. Pô, lá em Xanxerê. Estive lá semana passada. Exatamente. O que um cara lá de Xanxerê vai ajudar um deputado de Joinville? Só que é amizade. Isso é o que, enfim. Como é que foi a eleição de 2022 para ti? E uma reeleição, que é o teste de fogo pro cara que consegue o primeiro mandato. Reeleição é muito difícil, né? Sim. Até pelo fato de que ali fica provado se teu trabalho foi bom ou não. As pessoas acabam colocando a confiança na urna ou não. E ali, em 2022, fiz aqueles 4 anos de trabalho, trouxe muito recurso para Joinville, só que teve uma onda ainda maior do que foi em 2018. Justo. Aquela onda do 22 foi enorme, enorme. Teve muita gente assim que tinha poucos votos, saiu candidato pelo 22, fez um monte de voto. Então, e aí o próprio MDB, que é um partido mais de equilíbrio, de centro-direita, foi um partido que, assim como os outros partidos, PSD, PP, acabaram diminuindo a bancada porque o 22 explodiu. Até porque foi de cima embaixo a questão Bolsonaro candidato, a galera foi de 22. Um exemplo é o Seife, né? O Seife nem de Santa Catarina, ele morava em Itajaí, mas ele é carioca, tal. Sim. Não tinha uma vivência dentro do Estado, ele acabou explodindo de voto. Então, em 2022, o MDB acabou elegendo 6 deputados estaduais, dos 9 que tinha. Não teve candidato a governador e foi vice do Moisés. E eu, desde o início, Wellington, eu tinha certeza que o Moisés não conseguiria nem ir para o segundo turno. As pessoas, tá maluco, o cara tem a máquina na mão, o cara é forte, está ajudando os municípios. Ele fez um trabalho nos últimos 2 anos para os municípios maravilhoso. Fantástico, claro. De investimento, de recursos, de melhorias, de obras. Muitas obras que foram entregues agora foram através do mandato ainda do Moisés, que o Jorginho deu continuidade, injetou mais dinheiro, então ajudou. Só que o Moisés teve uma situação, 2 situações que acabaram com ele. Os processos de impeachment, Sim. devido à questão do respirador, lembra aquele escândalo do respirador? E também a questão da traição ao Bolsonaro. Exato. Então, a galera meio que excluiu assim, o Moisés do cenário. E eu senti isso na rua. Tanto que um dia eu falei para ele, governador, lá em Joinville o senhor não está bem, não. Ele ficou chateado, não gostou? Quem que gosta de... Só que é o seguinte, o verdadeiro amigo é aquele que fala na cara, claro, né? Então, ninguém gosta de ser assim, receber uma crítica dessa. Eu falei, o senhor não está bem. O senhor precisa entender que o senhor precisa entrar mais na casa das pessoas, na sociedade, não só na classe política. A classe política fica lá batendo palma nos eventos, fazendo média. Tocando violão, fazendo média nos eventos. Obrigado por ter trazido o recurso. Sim. Mas quem vota, a maioria, é a população que está no bairro, na periferia, na comunidade. Então eu falei, o senhor tem que fazer algumas ações para conseguir atender essas pessoas. Ele acabou não fazendo e deu no que deu. E aí veio uma onda fantástica para o Jorginho, né? Sim. O Jorginho foi um cara muito combativo em defesa do Bolsonaro como senador, quando ele era senador. E isso fez com que o Jorginho começasse a criar um espaço bom em Santa Catarina. O Norte contemplou bem ele. Bom, o Jorginho ele saiu muito bem, mas muito também veio daquela vinda do Bolsonaro no sábado em Joinville. Justo. Aquilo foi um boom. Sim. Aquilo foi um boom na cidade. Ainda mais pro Seife também. Pro Seife também foi uma onda. Tanto que os candidatos do 22 explodiram de voto, né? Então, por isso que eu falo assim, eu falo muito da polarização. A polarização Tu já pensou se todo mundo, Wellington, isso aqui é muito importante a gente falar, se todo mundo pensasse igual,
Se a gente estivesse numa Ia sala... ser chato pra caramba, Não, né? todo mundo pensando igual numa sala. Cara, não iriam ocorrer fatos novos. Grandes avanços na ciência, na política, ocorreram através de divergências. Discussões, não, eu penso assim, eu penso assado, só que respeito mútuo. Eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu te respeito, porque faz parte. Hoje não, hoje ficou esse extremo direito, extremo esquerdo, essa confusão toda, ficou como se fosse torcida de time de futebol. Exato. Que vai para o estádio, tem que ter polícia no meio para separar seres humanos, cara. Olha o absurdo. Tem que ter polícia no meio para separar dois grupos que vão para o estádio torcer. Na verdade, eles vão para torcer e para brigar. E hoje está assim a política, virou aquela coisa assim. As pessoas elas não conseguem entender que, eu penso diferente de você. Sim. Mas se eu pensar diferente de você, a gente tem que se odiar. Eu não gosto de ti, porque tu pensa diferente. Tem pai que não fala com filho, tem mãe que não fala com filha, tem grupo de WhatsApp que famílias estão tudo se brigando por causa de política. Então, acho que a divergência ela é importante para a democracia, para o avanço do país, muito importante, mas precisa ter respeito, cara. Precisa ter respeito, porque senão... E foi isso que tem feito com que a política se tornasse, nos dias de hoje, mais pautada na rede social, nos discursos, do que propriamente nas ações. Então, por isso que eu sempre uso esse exemplo. Se todo mundo numa sala pensasse igual, meu Deus do céu, cara, não teria graça nenhuma e não ia avançar. Então, por isso que é importante ter lados assim, o lado direito, o lado esquerdo, o equilíbrio, o centro, para a gente ter essas divergências e a sociedade poder crescer com isso. Perfeito. 54.320 catarinenses resolveram, não, vamos mandar o Fernando para Floripa de novo e, te reelegeram e foi sensacional. Voto pra caramba, cara. Voto pra caramba. Sabe quando eu me dei conta que isso é voto pra caramba? Um dia, quando eu vim eleger vereador, eu fui na Arena Joinville. E aí, fui um jogo do Jack e lotou, assim, Série B de 2016. 15 mil na Arena, né? Daí tinham 11 mil pagantes. Daí eu olhei, a arena tava cheia, assim, eu olhei pra Fernanda e falei, Fernanda, tu tem noção que essa turma toda saiu de casa num domingo pra votar em mim? É ali que tu se dá conta. Claro. Né? Até então, o cara não se dá conta. Eu falei, cara, 10 mil e poucas pessoas. Aí um dia eu fui num jogo, eu sou botafoguense, mas a Fernanda e o Gui são flamenguistas, Sim. cara. Não, olha o sofrimento de um pai, ter um filho Normal. Flamengo, meu Deus Claro. do céu. Aí um dia o sonho do Gui era ver um jogo, fui ver um jogo do Flamengo, cara, com eles. E tinham 54 mil pessoas no Maracanã. Top, Eu né? falei assim, cara, eu olhei e falei, porra, bicho, é gente pra caramba. E foi isso, a votação que eu fiz, 54.320 votos, quase 32 mil votos em Joinville. Então, Joinville é sempre dando uma... Tu teve na Espanha também, tu foi no... O meu filho foi jogar lá? Então, mas tu foi no... Pois é, eu acompanhei isso, mas tu foi no estádio do Real ou do Barça? Fui no estádio do Real. Do Bernabéu. Quantos caras do Bernabéu será? Cara, o Bernabéu, eu acho que são 87 mil pessoas. Acho que é isso, porque tem uma reforma agora, né? E fui também no... o estádio do Barcelona estava em reforma e fui o estádio olímpico de Barcelona, onde o Barcelona estava jogando, onde foi a Olimpíada de 92. Também fui conhecer. Pô, é legal pra caramba. É uma experiência eu ia fazer de vida, assim. uma comparação aqui, botar uma votação bem alta pra ti, num outro cargo, no futuro, numa outra situação. Pra tu, né? Querendo ou Tem uma não. noção? Aí tu vai num show, então, vamos pegar o show de um artista, sei lá, 1 milhão em Copacabana. Aí no futuro tu tá conversando com a Fernanda, daí tu comenta com ela, pô, Fernanda, tu consegue imaginar que esse 1 milhão aqui voltou em mim pra ser, sei lá, governador ou pra ser senador? É uma doideira isso, tá, cara? Porque tu só se dá conta desse negócio todo aí de quantidade de pessoas, de votos, Sim. quando você vê. Exato. E aquilo, eu fiquei meio abobado, assim, eu olhava, como é que pode esse monte de gente? Quer ver quando acaba o jogo, que a turma tá saindo, aí tu vê aquele formigueiro de gente, fala assim, meu Deus, todo mundo... É uma galera. É muita gente, cara, é muita gente. Então, isso também aumenta a nossa responsabilidade, Claro. porque a gente se dá conta, cara, olha a quantidade de gente que a gente tem que representar, né? Então, é legal pra caramba. É sensacional. Bom, aí, ok, chegamos, tu voltou lá pra Lesc e tal, votação sensacional, enfim. Mauro de Nadal foi um baita presidente. Baita. Cara, Mano. ficou 2 anos, né? Ficou 2 mais 2. Ele ficou 2 na legislatura passada. E 2 e na... 2, E o que eu achei fantástico, assim, ó, tanto da parte dele, como da parte do Júlio também, palavra. Sim. Palavra, né? Palavra é o que constrói Os dois são pessoas muito firmes enfim. de palavra. E aí, beleza. E o Mauro foi presidente, os últimos 2 anos, né? Trabalho fantástico, enfim. E aí vem uma nova mesa diretora. O Jorginho poderia ter entrado na briga ali para, de repente, tentar fazer o presidente, enfim. Sim.
mas o jogo estava bem dominado pelo Júlio Garcia. Mas a vaga de vice não era uma situação dominada. Como é que surgiu para ti essa oportunidade? Então, até antes do Júlio ser o candidato a presidente, tinha uma possibilidade do MDB colocar o presidente. Sim. Juntamente com o PL. O PL tinha 11, mais o delegado Egídio, 12. Aí o MDB mais 6 já dava 18. Seria uma possibilidade, precisava mais 3 votos. 21 o número. 21, mais 3 votos, que nós teríamos é. também, e seriam 21. Mas aí o Júlio é muito respeitado lá na LESC, claro, né, no estado de Santa Catarina. E aí quando o Júlio colocou o nome, todo mundo, não, tem que... O Júlio, a história dele, um baita presidente também. E ele tinha também essa conversa com o Mauro, de compromisso, Sim. o Mauro compromisso com ele. Então a gente tentou não dividir a bancada. Mas aí surgiu a possibilidade de vice, não, o MDB fazer parte da mesa. E aí com um bom relacionamento que eu sempre tive com o Mauro, com o Júlio, aí acabei sendo convidado para, Fernando, quer topar o desafio aí? Aí primeiro eu tive que ganhar dentro da bancada, né, uma eleição dentro da bancada, acabei ganhando a eleição dentro da bancada, e aí depois foi para o parlamento, e eu tive, cara, os 40 votos. Né, o Júlio teve 39 para presidente, eu tive os 40 votos, fui aí eleito por unanimidade, o primeiro vice-presidente da história de Joinville. Então eu tenho tanto orgulho disso, cara, tu não tem noção. Isso assim. já está na história, ninguém vai apagar. Ninguém vai conseguir mudar isso. E eu te falo assim, ó, um dos grandes, o ser humano que não tiver humildade, ele não alcança resultados maiores. E eu sempre que chego na Assembleia, até o pessoal que anda comigo sabe, eu olho assim para a Assembleia, a hora que eu estou chegando de carro, eu olho a Assembleia Legislativa, cara, eu lembro de quando eu comecei, aquele molequinho de 6 anos que tinha um sonho, depois suplente de vereador, valorizo muito as pessoas que têm coragem de ir para as urnas, tá? Franciel, abraço Franciel, eu quero entrevistar o Franciel aqui, ele baita contigo semana passada, né? Sim, baita. Eu quero entrevistar, já falei para a Bianca, inclusive, eu quero entrevistar o Franciel. Vai ser vereador agora. Vai assumir agora. Isso. Dia 15 de julho, se eu não me engano. Figura de suplente é sensacional, né? Um baita garoto, um cara com uma capacidade imensa. E aí eu sempre valorizei muito. E quando eu fui vice-presidente da LESC, cara, aí, pô, tu pensa, é o auge da minha vida pública, né? É o auge da minha vida pública. Aí o cara começa a lembrar do pai. Pô, olha só, meu pai deve estar orgulhoso. Então tudo isso vai... Só que a responsabilidade também aumenta muito. Claro. Tu assume um papel desse, as cobranças são maiores e tu tem que dar um retorno maior para a sociedade. Então, agora como vice-presidente, eu tenho um bom acesso com o governador, um ótimo acesso com ele. E tenho conseguido bastante coisa assim, para Joinville, para a região norte, para o nosso Planalto Norte Catarinense. E assim a gente consegue trazer bastante recurso e fazer as coisas acontecerem. Que legal. Tem mensagem, J2? Vamos colocar mensagem. Ó, acabamos de falar dele. Boa noite, só passando para parabenizar o deputado Fernando, o que mais trouxe recurso da história para Joinville. Depois me passa o contato dele. Eu quero... Com certeza. Admiração e inspiração pura. Tá aí o Franciel. Eu brinco, esse moleque é sensacional. Ele é bom, né, cara? Ele torce para que time? Franciel, tomara que seja botafoguense, senão não. São Paulo? Franciel é São Paulo? Ah, ele é São Paulo. Tá perdendo pro Vasco? Tá perdendo pro Vasco? Pô, Franciel, já começou errado já. Eu sou São Paulo também. Mensagem. Ó, o Jefferson, esse é fera, trabalha muito. Parabéns, deputado Fernando Crane, sempre pensando na nossa Joinville. Um grande abraço, Jefferson, do Bike for Fun. Ah, que legal, cara. O projeto deles é maravilhoso, de bike, de atividade física. É sensacional o projeto do Jefferson. Se eu não me engano, são 600 ciclistas, cara. Olha 600 ciclistas. A galera que sai do sedentarismo, daqui a pouco começa a fazer atividade física através do pedal e se juntam aí dia de semana, final de semana, e agora está uma galera saudável. Sensacional. Tem mais, né? Vamos colocar na tela. Fernando. Aí, ó. Conhece, né? Pô, essa mensagem aí pra mim, essa aí o cara se derrete, né? Um beijão pra Fê e pro Gui, né? Minha família maravilhosa que tá lá em casa assistindo. E eles são meu alicerce, cara. Claro. Eles são a base. Até às vezes eu me sinto mal porque, pô, eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter ao lado deles. Mas sorte que eu tenho uma esposa parceira e um filho que entende muito a função que eu estou. Porque se fosse uma mulher e que não entendesse assim, não ia dar certo. Porque a nossa vida é muito intensa, claro. É muito doido o negócio, mas a Fernanda e o Gui é por eles e para eles sempre. Mas uma questão importante, às vezes tu chega em casa, até por questão do horário e tal, e a Fernanda tá dormindo já. O Gui acorda às 5h30 da manhã. Aí tu vai conversar com quem? Com a Lola? Não é com a Lola? Bato o papo com a Lola. Lola, pra quem não sabe, meu cachorro.
de 4 aninhos, um pugzinho, bate um papo com a Lola. E ela te ouve. Rapaz, eu falava, eu pegava no pé dos meus amigos, e quem tem cachorro sabe do que eu tô falando. Pegava no pé dos meus amigos. José Carlos tem. Zé, eu falava assim, pô, como é que pode o cara se derreter tanto com um cachorro, né? Exato. Eu ficava com isso alguns anos atrás. Cara, faz parte da família, cara. A Lola, eu virei pai de pet. Sensacional. A Lola é um pedacinho lá de casa, da família. Bom, chegamos em 26, né? Falamos sobre 24, falamos sobre 22, 23, 24, questão da presidência da Alesc, aí tu chega ao cargo de vice-presidente, enfim. 2026 está aí, teu nome é bem falado nos bastidores, inclusive alguns colunistas e comentaristas políticos têm comentado de que tu é um dos nomes do MDB para ser vice do Jorginho, já que acredita-se que o vice do Jorginho vai vir do MDB. Como é que eu fico imaginando assim, vamos comparar aqui, é tipo, fala o nome do jogador do Botafogo aí. Jogador do Botafogo? É. Vamos lá, que para mim foi um craque, Luiz Henrique, foi embora já, né? Não, foi embora. É tipo o Luiz Henrique tá jogando, mas aí daqui a pouco começa a sair na mídia que ele pode, sei lá, ir jogar num time, sei lá, um Real Madrid. Querendo ou não, acaba sendo assim. Como é que tu lida com essa... Cara, então, é interessante isso, porque a nossa entrada no governo do Jorginho, efetivamente, se deu pela relação minha com o Jorginho. Certo. Do Jorginho comigo. Ele me ligou, ele falou, Fernando, preciso conversar contigo. Eu era o líder da bancada do MDB. Sim. Então, aí ele falou, o MDB tem que vir para o governo, vocês têm que entrar na Secretaria de Meio Ambiente, a Agricultura, está à disposição de vocês. E eu comecei um trabalho... O esporte, a FESPORT. Eu comecei um trabalho dentro da bancada para que a gente entendesse o bom momento do governo. Eu falei assim, cara, tudo que está bom a gente tem que apoiar. Claro. Por que a gente vai ficar batendo numa coisa que está dando certo, que o governo está dando resultado? E aí eu acabei fazendo uma relação ali do MDB e a gente entrou no governo. Então o Jorginho criou uma amizade bacana comigo, a gente tem uma relação muito boa. E aí começou a surgir, mas o fato mais por ser de Joinville, né? A maior cidade, lembra? Lá em 2019, quando eu me elegi, falava Joinville. E agora tem, por ser de Joinville, tem esses comentários que surgem. Mas eu de verdade, eu estou focado na minha reeleição de deputado estadual. Isso, se acontecer um dia, será um orgulho, uma honra muito grande. A gente não pode dizer que não, mas eu dou passinho conforme a minha perna. Então, agora o meu foco, eu estou focado aí na possível reeleição de deputado estadual, e se surgir lá na frente alguma coisa, aí, se for consenso, também não vou disputar com ninguém, não vou discutir com ninguém, não vou brigar com ninguém, se for consenso, mas o próximo vice-governador do estado, ele terá uma importância tão grande para a história futura da política catarinense. O próximo vice-governador será governador em 2030, porque o Jorginho automaticamente, caso reeleito, né, ele vai descompatibilizar para ser candidato a senador, e o próximo vice-governador vai assumir o último ano. Ele acaba sendo vice-governador, sendo governador no último ano e candidato à reeleição como governador. Então, o próximo vice-governador é figura importante. É figura importante para o cenário político de Santa Catarina. Com certeza. Um abraço pro Bento Fumaça, Boa Vista. Tá? Grande Bento Fumaça, amigão. Parabéns pela entrevista. O Vasco está ganhando 2-0 de São Paulo. Não precisa lembrar. O cara tá te lembrando disso, hein? Um abraço grande. Bom, eu quero deixar essa câmera aqui para tu deixar um recado especial aí para todos os nossos telespectadores e o pessoal que gosta muito do teu trabalho, enfim, e te agradecer pela oportunidade da conversa e do bate-papo aqui no nosso TVB Entrevista. Então, Wellington, eu quero agradecer demais você, o Zé, toda a equipe aqui da TV Brasil Esperança. Parabéns por dar essa oportunidade comunitária, regional, as pessoas poderem se ver, se ouvir, as pessoas saberem o que está acontecendo no seu bairro. Isso é muito importante, né? E principalmente para nós da política. A gente fala muito que o sul do estado tem 5 deputados federais em Criciúma, eles têm 9 deputados estaduais, o oeste do estado tem 11 deputados estaduais e nós aqui na região apenas 4. Porque lá, todas as redes, as rádios, elas dão essa oportunidade que vocês dão aqui. Oportunidade do político falar do seu trabalho, falar quem realmente você é, conhecer o político pelo outro lado, não apenas conhecer a vida do político, a gente falando agora de família. As pessoas têm que saber que político é gente como a gente, de carne e osso, como qualquer um. Então isso é muito importante, quero agradecer a oportunidade de dizer para toda a população da região norte do estado e principalmente para a nossa amada Joinville, que eu estarei sempre à disposição, batalhando
e unindo forças com os nossos outros parlamentares, o deputado Sargento Lima, o Matheus Cadorim, o deputado Maurício Peixe. Eu fui líder da bancada do Norte e eu sou muito de grupo, de time, eu vim do esporte, então tu não ganha o campeonato sozinho, né? Tem que ter um time bacana e se a gente continuar unido assim, Joinville só tem a ganhar. Então, muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo e obrigado a todos os namorados que estão nos assistindo hoje, né? Nessa data tão especial. E Fernanda, daqui a pouquinho eu tô chegando em casa. Beijo. Eu esqueci de perguntar, o Botafogo vai até que fase do Mundial? Não, o Botafogo disse que o Paris Saint-Germain tá tremendo já, de medo do Botafogo. Tá bom. Mas eu vou te falar. Com certeza. Vai ser uma pedreira, rapaz, vai ser uma pedreira grande. Bom, nosso TVB Entrevista de hoje termina. Terça-feira estaremos de volta aqui com mais um TVB Entrevista para você. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Fiquem todos bem. TVB, essa é a nossa.